Olá, estamos aqui dando início a mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, produção do site Proleges, site jurídico, hoje na companhia da doutora Tatiana Fiore, onde estaremos com mais um entrevistado com informações importantes ao nosso telespectador a respeito de um tema de atualidade que vai realmente tirar dúvida de muita gente, tenho certeza. Doutora Tatiana, quem é que temos hoje como convidado e sobre que tema estaremos conversando? Doutor Clóvis, é um imenso prazer estar compartilhando mais essa edição do Direitos e Deveres, Cidadania e Ação com você. Obrigada por nos receber na sua casa, telespectador da TV Destaque. E atendendo ao seu pedido novamente, falando sobre as modificações do seguro-desemprego, eu tenho o prazer de estar entrevistando hoje aqui, recebendo um colega, o Dr. Robson Nascimento, que é advogado na Drogaria São Paulo e Pacheco, graduado na Faculdade Unia, pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pelo Complexo Damásio, professor de exame da ordem na segunda fase em Direito do Trabalho, professor de Direito Material Processual. Fera. Então, dúvidas que vão surgir ao longo das perguntas, as que vocês já mandaram vão ser feitas, as que surgirem vocês mandam para direitosdeveres.tvdestaque@proleges.com.br. Muito obrigada por atender ao nosso convite e ao do telespectador da TV Destaque para esclarecer as dúvidas sobre essas mudanças no seguro-desemprego. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, de estarem participando mais uma vez sobre esse tema talvez polêmico, que tem grande reflexo também na área do trabalhista e também na área previdenciária, E é competente aí os profissionais operadores de direito saberem essas mudanças, talvez como uma medida provisória altera a norma anterior e como podemos aplicar então no processo em benefício ao reclamante ou até mesmo para um próprio segurado. Agradeço pelo convite dos doutores e, claro, vamos participar juntos desse grande debate aí. Muito bem. Doutor Robson, então, para o telespectador se situar e entender exatamente o que está acontecendo. Então, nós tínhamos a questão do seguro-desemprego, de um tempo para cá, quando o governo introduziu aí medidas com a desculpa de cortar gastos, cortar despesas públicas e fez uma mudança significativa. Em primeiro lugar, explique para nós o que é o seguro-desemprego e quem é que efetivamente tem direito a esse seguro-desemprego na atualidade no nosso país. Isso mesmo. Então, veja bem, o seguro-desemprego é um benefício pago pela União através do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, Então, essa é a primeira coisa que a gente deve começar por aí. Então, não é dinheiro da União, é dinheiro do FAT. Isso, na verdade, seria do FAT, certo. Agora, veja bem, quando a gente se fala em seguro-desemprego, em benefício do seguro-desemprego, a gente precisa saber os requisitos. Então, aí é onde a gente entra a seara trabalhista. Hoje, é sabido que um contrato de trabalho pode ser escrito ou verbal, ele não tem uma formalidade, Então, de tanto simples que é a forma de emprego hoje no nosso Brasil, por meio da CLT, então você pode contratar ele de forma escrita ou de forma verbal. Não precisa ter anotação na CTPS. Até porque se tiver uma lide, uma presente reclamação trabalhista, a própria secretaria ela pode anotar nos termos do artigo 39 da CLT. Isso não fere nenhum direito ao reclamante, não fere nenhum direito ao segurado, até porque ele é pago todas as verbas trabalhistas decorrentes do contrato de emprego por meio do NIT, por meio do PIS. Então, independente se ele vai ter anotação ou não na carteira de trabalho, não vai ferir nenhum direito ao reclamante, muito menos ao segurado, Para se ter o contrato de trabalho, a gente tem que se ater a alguns requisitos. Então, eu costumo muito falar sobre a habitualidade. Então, o reclamante, ele precisa ter a habitualidade ao seu emprego. Ou seja, o que é habitualidade? A CLT, ela fala o seguinte, que a habitualidade ela precisa ser sucessiva. Então, se ele trabalhar toda segunda-feira, é a habitualidade. Aí, Robson, então eu posso ter um contrato de trabalho com apenas um dia de emprego? Pode, não vai ter problema nenhum, desde que este contrato de trabalho não interfira no outro que ele já
fez a própria admissão dentro da sua CTPS. E ele então pode não vai ter problema nenhum. contratos simultâneos. Pode ter contratos simultâneos, não tem nenhum problema. E claro, os outros requisitos pela onerosidade, ou seja, ninguém trabalha por diversão, né? Todo mundo trabalha porque realmente precisa, tem um sustento da própria família, então tem um fim social, na verdade, na Justiça do Trabalho, juntamente com a sociedade. Então isso é muito importante, né? E claro, relativamente a prestação. Ou seja, se você pactua um contrato de trabalho, ele tem que ser bilateral. Sempre de um lado uma pessoa física e de outro a pessoa jurídica, né? Ali você vai pactuar o seu horário de trabalho, o seu horário de intervalo, ali você vai pactuar qual o tipo de sua função, o seu cargo dentro da atividade fim da empresa. Então isso é vital. Pactuado todos esses requisitos dentro do contrato de trabalho, aí ele vai ter o quê? Os direitos, que nós chamamos de reflexos dentro do contrato de trabalho. Ele vai ter direito às férias, ao 13º, ele vai ter direito ao seu salário e assim outros direitos inerentes ao contrato de trabalho, principalmente o seguro-desemprego, se há a extinção do contrato de trabalho. Então, isso são os requisitos para ele se ter os benefícios do seguro-desemprego. Eu acho que agora você falou uma palavra-chave, extinção do contrato de trabalho. Qualquer forma de rescisão desse contrato de trabalho gera direito ao seguro-desemprego? Não, não gera, tá? Nós temos aí alguns institutos que nós costumamos falar na Justiça do Trabalho, que tem direito ou não ao seguro-desemprego. Por exemplo, o pedido de demissão. O pedido de demissão, ele não tem direito ao seguro-desemprego, tá? E ele também mesmo não que recebe... eu trabalhe 5 anos numa empresa, ele não vai ter peço direito demissão, não tenho seguro-desemprego. Agora, hoje, ocorre muito uma prática. Porque acontece, ele não quer sair da empresa e ele procura talvez um advogado para apontar alguma falha que tem na empresa, para mover uma rescisão indireta para ele poder receber o seguro-desemprego, tá? É sabido que tal ônus é sempre do reclamante nesse caso. Nós temos o artigo 818 da CLT, cumulado com o artigo 333 do CPC. Então, na verdade, o reclamante tem que provar a falta da empresa, que nós chamamos em rescisão indireta. Então, criou-se essa expectativa hoje, né, no mercado de trabalho, que é o seguinte: olha, se eu não pedir as contas, então vou procurar um advogado e ele vai mover uma rescisão indireta e eu vou acabar recebendo seguro-desemprego. É fácil assim? Não, não é fácil assim, tá? Até porque tem uma onerosidade ao FAT, tá? Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e também vamos ver os casos aqui que tem a onerosidade à empresa, onde a própria empresa ela paga de forma indenizada o benefício do seguro-desemprego. Tá? Mas o mais interessante é que essa medida provisória 665, todo mundo se fala medida provisória aqui, medida provisória ali. Robson, como é que funciona a medida provisória? Pode alterar tudo? Não, não pode alterar tudo. Temos algumas vedações. Tanto que a medida provisória ela não pode dispor sobre direito penal, sobre direito processual penal e também sobre direito processual civil. E tá? em tese, só seria cabível quando houvesse relevância e urgência. Sim, que são os requisitos intrínsecos, né? No Brasil está... Lá no 62 da Constituição vem falando logo isso. Mesmo. No Brasil, esse instituto está desmoralizado, lamentavelmente. Sim, lógico. E outra, temos outros pressupostos da medida provisória. Na verdade, a medida provisória, gente, nada mais é do que um ato monocrático de quem? Do presidente da República. Tá? Ele que tem legitimidade de propor, então, uma medida provisória. Tá? Após será transmitido o quê? Ao Congresso Nacional. Para votação nas duas casas. Nas duas casas. Agora temos um período que nós chamamos de lapso, de urgência, de relevância da medida provisória, que seria de 60 dias, podendo ser prorrogados por mais 60 dias. Aí que tem essa discussão. Mas espera aí, nós temos uma lei anterior. Como é que funciona nessa transição da medida provisória? A partir da hora que é introduzida a medida provisória, suspende os efeitos da lei anterior. Na verdade, ela não passa a ser revogada, ela suspende os efeitos. Após aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, ela passa então o quê? A revogar então a lei anterior. Isso tá? Desde se a presidente sancionar ou vetar depois de passar nessas duas casas. Isso mesmo, isso mesmo. É. Agora, a maior observação... Agora, só fazer uma observação, eu até, desculpa, não sei se essa é a sua colocação, mas essa medida provisória que mexeu no seguro-desemprego, agora, no mês de junho, ela foi convertida já em lei. Ela foi convertida na 13.134, isso, né, de 16 de junho de 2015. Foi um dia antes, isso daí a gente não esquece, porque mexe com parte de previdência, não tem como mexer isso com mesmo. tudo. Então, na verdade, aquela lei anterior, ela não tem mais nenhum efeito. Perdeu, então, vigora-se agora a lei 13.134 de 2015. E pela nova lei, o telespectador que está em casa, pensando, puxa vida, se eu perder o meu emprego, qual é a sobrevida que eu vou ter?
quais são os requisitos para o seguro-desemprego hoje, em razão da Lei 13.134, agora de 16 de junho de 2015. Isso. Primeiramente, nós temos que pensar no fim social da norma, né? Então, às vezes os meus alunos mesmo me perguntam, mesmo em congressos, em palestras, até mesmo nas aulas, Robson, o que você acha sobre a mudança do seguro-desemprego? Houve, talvez, um prejuízo ao reclamante? Eu entendo que não. Até porque a gente não pode entrar num pacto laboral pensando logo na sua dispensa. Até porque o contrato de trabalho ele é indeterminado. Então a gente não pode falar o seguinte, eu vou trabalhar 6 meses, 7 meses, vou pedir as contas, eu vou ter o seguro-desemprego. Nós não podemos pensar assim. Agora nós temos a norma. Mas tem uma minoria que pensa. Sim, já lógico. pensa no seguro-desemprego, já faz conta de seguro-desemprego e já pensa também na conta da reclamatória trabalhista. Isso mesmo, Tatiana. Infelizmente, nós temos ainda esse tipo de pensamento ainda na nossa... no nosso país. É a lei de Gerson. Isso mesmo. Mas houve essas mudanças, né? A primeira mudança que teve. Antigamente, a pessoa podia trabalhar só 6 meses, ele tinha direito ao seguro-desemprego. Hoje, como é que funciona, Robson? Pela essa conversão em lei. Então, ele precisa trabalhar pelo menos 12 meses. Para ele ter direito ao seguro-desemprego. No primeiro pacto laboral, porque a lei ela fracionou. A medida provisória era 18 meses, terminou aprovando na lei para 12. Para 12. Aí no segundo pacto laboral, ou seja, no segundo pedido que ele vai pedir o seguro-desemprego, ele vai ter direito ao quê? Aos 9 meses. Então ele precisa comprovar 9 meses aí de tempo de contribuição, que é acostumado falar muito na área previdenciária. Sim. E no terceira vez que ele vai pedir o benefício do seguro-desemprego, ele pode, então, ter só realmente 6 meses. Agora, tem a variação de parcelas. Então, na verdade, ele pode ter de 3 a 5 parcelas de seguro-desemprego, desde que seja realizados nos termos do tempo trabalhado entre esses pactos laborais, quer sejam consecutivos ou não. Tá? Uma dúvida. Eu ganho R$2.000, saio do emprego, pego o benefício do seguro-desemprego. Eu pego os R$2.000 ou qual o valor que eu vou receber do benefício? Não, você não pega os R$2.000, né? Até porque nós temos uma tabela própria para isso, da Delegacia Regional do Trabalho, que ela vai fixar os parâmetros a ser utilizados pelo reclamante. Pela tabela antiga, então, a pessoa que trabalhava mais ou menos por R$2.000, ele ia receber em torno de R$1.200 a R$1.300. Pela tabela nova também não modificou muito sobre esse tipo de remuneração. Então, na verdade, ele não vai receber o benefício, o salário dele, na verdade, que ele recebia durante o contrato dele de trabalho. Porque, na verdade, é um auxílio para que ele possa fazer o quê? Arrumar uma outra atividade para que ele possa bancar financeiramente a sua família. Sim. Tá certo? Eu tenho direito a X parcelas. Se eu arrumo um emprego antes, eu perco o restante das parcelas remanescentes? Sim, ele perde sim os benefícios remanescentes, né? Tá. Então, a partir da hora que ele houve um contrato de trabalho novamente, cessa o benefício de seguro-desemprego. Agora, o que tem muito na prática hoje é o seguinte, ele chega hoje numa empresa, ele fala o seguinte, olha, eu estou recebendo seguro-desemprego, só que eu não queria que você me registrasse agora. Você pode me registrar posterior? Infelizmente, tem muito empresário que deixa seguir esse tipo de pensamento, né? É sabido que isso é crime federal e é passível até mesmo de detenção. Detenção, tanto de das duas partes. Das duas partes, claro. Você está onerando o poder público, né? Então, na verdade, seria uma má-fé. Como pode o empresário deixar que um reclamante ele comece a trabalhar na sua empresa recebendo um benefício de seguro-desemprego? Só que acontece, no final, quando ele sai da empresa, ele acaba processando a empresa e pedindo um vínculo desse período. Só que ele estava já recebendo seguro-desemprego. Então, na verdade, eu costumo falar até mesmo para os meus clientes, até mesmo para os nossos alunos. Chumbo trocado não dói. Então, sempre comente isso na sua reclamação trabalhista. Olha, ele estava recebendo seguro-desemprego. Tá? Então, é uma forma de você já tentar, na verdade, deixar que essa prática existe no nosso mercado de trabalho. Se bem que muitos juízes não estão considerando essa observação do seguro-desemprego. Estava recebendo seguro-desemprego. É isso mesmo. Mas a gente comenta sobre isso no próximo bloco. Você, assinante da TV Destaque, se perdeu no domingo ou quer indicar para alguém, o programa é reprisado nas terças-feiras, às 7h30 da manhã. Terças-feiras, às 7h30 da manhã. Você também pode reassistir o programa, caso não deu tempo de assistir em nenhuma das duas transmissões, através do site www.proleges.com.br. Lembrando também que ele é transmitido pela internet através do d11.com.br. Nós voltamos já.